Você já se sentiu pequeno demais diante dos desafios da vida? Já olhou para si mesmo e pensou: eu não sou capaz, eu não tenho valor, eu não tenho a força que preciso? Talvez você esteja justamente nesse momento agora. Talvez o mundo tenha colocado sobre você rótulos pesados, talvez você tenha sido comparado a outras pessoas, talvez palavras duras ainda ecoem na sua mente, palavras que te disseram que você não era suficiente, que não iria longe, que não tinha o que era necessário para vencer. Mas eu quero te dizer algo que muda tudo. Quando você se sente pequeno, é exatamente aí que Deus começa a escrever uma grande história. Porque a grandeza de Deus não se revela na força dos fortes, mas na fraqueza dos que se entregam. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que, diante dos olhos humanos, não tinham nada, mas diante dos olhos de Deus, já carregavam um destino extraordinário. Pense em Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele, a primeira resposta de Gideão foi: como posso eu libertar Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Juízes 6 verso 15. Gideão se via como pequeno, como insignificante. Mas sabe o que Deus viu nele? Um guerreiro valente. O que Gideão enxergava como fraqueza, Deus via como o cenário perfeito para revelar a sua força. E talvez seja assim com você hoje. Talvez você esteja olhando para si e pensando: eu não tenho condições, eu não tenho forças, eu não tenho recursos, eu não tenho talento suficiente. Mas Deus olha para você e diz: eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Mefibosete também é um exemplo tão forte disso. Ele se via como um cão morto, alguém sem valor, alguém esquecido em Lodebar, uma terra seca e sem esperança. Mas Deus moveu o coração do rei Davi para chamá-lo à mesa do palácio. De alguém esquecido, ele se tornou convidado de honra. De alguém sem identidade, ele recebeu um lugar de honra que não se podia imaginar. É assim que Deus faz. O mundo pode tentar apagar seu valor, mas Deus está escrevendo uma história que nem você consegue enxergar agora. Você pode estar em Lodebar, mas o rei já preparou um lugar para você à mesa. Quantas vezes você já comparou o seu processo com o processo dos outros? Você olha para alguém que parece estar prosperando, crescendo, alcançando coisas grandes, e se pergunta: e eu? Por que eu ainda não consegui? Por que parece que a minha vida não anda? Mas saiba disso, o tempo de Deus é diferente do nosso, e o que ele escreve não é pequeno, é eterno. Davi foi esquecido por seu pai quando Samuel foi ungir o novo rei. Todos os irmãos passaram diante do profeta, mas Davi nem foi lembrado. Estava no campo, cuidando das ovelhas. Pequeno diante dos olhos da família, invisível diante das pessoas, mas completamente visível diante de Deus. Porque Deus não olha como o homem olha, Deus vê o coração. E talvez você esteja vivendo algo parecido, se sentindo esquecido, sem reconhecimento, sem valor diante dos outros. Mas Deus está dizendo para você hoje: você não está esquecido. Eu estou escrevendo a sua história, e o que eu escrevo ninguém pode apagar. Às vezes, nós confundimos os processos de Deus. Achamos que só seremos usados por Ele quando estivermos fortes, prontos, grandes. Mas, na verdade, é no momento em que estamos pequenos que Ele mostra que a grandeza vem de Deus. É quando você reconhece que não pode sozinho que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A sua fraqueza não é o fim. O seu sentimento de incapacidade não é a sentença final. É apenas o cenário que Deus escolheu para revelar que a história é dele, e ele decidiu escrever uma grande obra através da sua vida. Talvez você esteja se perguntando agora: mas como? Como Deus pode escrever algo grande na minha vida se eu me sinto tão pequeno? E eu quero que você guarde essa verdade: não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus já determinou. Você pode se sentir pequeno, mas o Deus que você serve é grande. Você pode achar que não tem valor, mas o sangue de Jesus foi derramado por você, e isso te dá valor eterno. Enquanto você se sente pequeno, Deus já está virando páginas, já está alinhando encontros, já está abrindo portas que você nem imagina. Porque a história não depende do tamanho que você acha que tem, mas do Deus que é maior do que tudo. E eu quero fazer um convite para você: não apenas ouvir essa mensagem, mas caminhar conosco nesse propósito de fé. Aqui no canal, nós estamos construindo uma comunidade de esperança, de oração e de palavra viva. Se essa mensagem já falou ao seu coração até aqui, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Aperte o botão de se inscrever, ative o sininho, porque juntos nós vamos crescer, juntos vamos aprender a confiar em Deus,
e juntos veremos grandes histórias sendo escritas pelo céu. Não caminhe sozinho, você não foi chamado para andar isolado. Deus te colocou aqui hoje por um propósito. Então, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, e deixe Deus usar esse tempo para transformar sua vida e a vida de muitos outros. E lembre-se disso, quando você se sente pequeno, é exatamente aí que Deus já está preparando uma grande história para a sua vida. Se no primeiro momento refletimos sobre como Deus escolhe justamente os pequenos, agora precisamos aprofundar ainda mais. O que significa viver essa verdade no dia a dia? Como podemos, mesmo nos sentindo pequenos, confiar que Ele está no controle? A grande armadilha do inimigo é justamente essa: fazer você acreditar que é a sua pequenez que define a sua identidade. Ele sussurra mentiras que dizem: você nunca será nada, você não tem talento, você não tem futuro. Mas o que o inimigo chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade. Porque se você se sente pequeno, é o cenário perfeito para a glória de Deus brilhar. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você chega ao limite, quando você olha e diz: eu não posso mais, é nesse ponto que Deus estende a mão e mostra que o poder de Deus é maior que qualquer limitação. Olhe para Mefibosete. Ele não podia andar, não podia lutar, não tinha nada que aos olhos humanos o tornasse digno de honra. Ele carregava uma marca de queda, uma deficiência física. Mas foi justamente esse homem esquecido que Davi chamou para sentar-se à mesa como um filho. Isso nos mostra que, quando Deus decide nos honrar, não há passado, não há limitação, não há marca de dor que possa impedir. O mesmo Deus que levantou José de uma prisão para o trono, que tirou Davi do campo para o palácio, que trouxe Mefibosete de Lodebar para a mesa de honra, é o mesmo que pode mudar a sua história hoje. Você pode estar em uma estação onde se sente invisível, mas Deus já está movendo peças que você ainda não consegue ver. É nesse lugar de pequenez que nasce a confiança verdadeira. Porque quando você entende que não é sobre você, mas sobre Ele, o medo perde força e a fé cresce. O que hoje parece um rascunho da sua vida, Deus está transformando em capítulos gloriosos de testemunho. E é nesse espírito de confiança que eu quero orar com você agora. Não será uma oração comum, será uma oração de alinhamento, de saída de Lodebar para a mesa de honra. Uma oração que vai declarar que a sua pequenez não é um peso, mas o terreno fértil para que Deus escreva uma grande história. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que, muitas vezes, eu me sinto pequeno, incapaz, sem forças. Reconheço que, diante das circunstâncias da vida, muitas vezes me vejo como Mefibosete, esquecido em uma terra seca, carregando marcas de dor, vivendo à sombra do que poderia ter sido. Mas hoje, Senhor, eu declaro que eu não sou definido pelas minhas limitações, nem pelas palavras que o mundo já lançou sobre mim. Eu sou definido pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo Teu poder que se aperfeiçoa em mim. Pai, eu oro para que toda mentira do inimigo seja agora quebrada. Todo rótulo de insignificância, de incapacidade, de vergonha, caia por terra em nome de Jesus. Eu rejeito, Senhor, toda voz que me disse que eu não posso, que eu não tenho valor, que eu nunca chegarei a lugar algum. Eu escolho ouvir apenas a Tua voz, que me chama de filho amado, herdeiro da promessa, separado para grandes coisas. Assim como o rei Davi estendeu a mão para Mefibosete, eu creio que o Rei dos Reis está estendendo a mão para mim agora. Eu creio que a Tua graça está me tirando de Lodebar, me tirando do esquecimento, me tirando da dor, e me colocando à mesa do banquete, onde há honra, restauração e dignidade. Senhor, eu peço para que toda ferida emocional seja curada. Que todo o peso do passado seja arrancado. Que toda marca de rejeição seja transformada em testemunho de vitória. Eu oro, Pai, para que a minha história, por mais pequena que pareça aos olhos humanos, seja escrita pelas Tuas mãos. Tu és o autor da minha vida, o Deus que transforma páginas de dor em capítulos de honra. O Senhor que fez de José governador, de Davi rei, de Mefibosete um convidado de honra, é o mesmo que hoje me chama para viver algo maior. Eu declaro que eu não serei mais prisioneiro dos meus sentimentos de pequenez. Eu declaro que eu não viverei mais como quem não tem valor. Eu recebo a minha identidade em Cristo, mais que vencedor, chamado, separado e amado por Deus. Senhor, neste momento, eu coloco diante de Ti todas as áreas da minha vida onde eu me sinto pequeno, minha família, minhas finanças, meus sonhos, minha saúde, meu chamado. Em cada uma dessas áreas, eu entrego o controle a Ti e peço, escreve uma grande história, Senhor.
Que o teu Espírito Santo me fortaleça para que eu não desista no meio do processo. Que eu aprenda a confiar no tempo certo, porque sei que os teus planos são maiores que os meus. Eu peço para que a minha vida seja um reflexo da tua glória, para que outros, ao olharem para mim, possam ver que não foi a minha força, mas o teu poder que me sustentou. Senhor, eu declaro que hoje é o dia em que saio da insignificância e entro no propósito. Hoje é o dia em que deixo para trás as vozes do medo e passo a caminhar pela fé. Hoje é o dia em que eu escolho acreditar que, mesmo pequeno, o Senhor já está escrevendo uma grande história. Obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho. Obrigado porque a tua mão me guia, o teu amor me cobre e a tua promessa me sustenta. Eu entrego a minha vida a ti, eu confio que serão maiores do que tudo o que eu já vivi. Em nome de Jesus, eu declaro: eu sou filho, eu sou amado, eu sou chamado para viver a grande história que o Senhor escreveu para mim. Amém. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem. Até aqui, refletimos que sentir-se pequeno não é sinônimo de fracasso, mas de oportunidade. Fizemos juntos uma oração que nos reposicionou diante de Deus, declarando que Ele tem poder para transformar a nossa história. Agora, vamos mergulhar em exemplos vivos, reais, que provam que o nosso Deus é especialista em transformar cenários improváveis em testemunhos de glória. Se há uma característica que marca a forma como Deus escreve suas histórias, é justamente essa: Ele gosta de surpreender. Ele pega o improvável, o esquecido, o rejeitado, e faz dessas vidas um palco para a manifestação da sua grandeza. E é nesse ponto que eu quero que você perceba: se você se sente pequeno, invisível ou insignificante, é justamente o lugar perfeito para Deus começar algo extraordinário. Em Juízes 6, encontramos Gideão, um jovem escondido malhando trigo no lagar, cheio de medo dos midianitas. Quando o anjo do Senhor aparece, a primeira palavra que ele ouve é: "O Senhor é contigo, homem valente." Mas Gideão responde: "Como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai." Veja a cena: Gideão se via pequeno, limitado, sem condições. Mas Deus não olhou para a pequenez dele, Deus olhou para o propósito. O que Gideão via como fraqueza, Deus já via como força. E aquele jovem que se via pequeno se tornou o libertador de Israel, liderando um exército reduzido de 300 homens contra milhares de inimigos. O que isso nos mostra? Que quando Deus está na frente da batalha, não é o tamanho da sua força que importa, mas o tamanho da sua fé. Você pode estar se escondendo hoje, achando que não tem condições, mas Deus já está te chamando pelo nome: homem valente, mulher valente. Eu sou contigo. Agora olhe para Esther, uma jovem órfã, criada pelo primo, sem herança, sem sobrenome de destaque. Humanamente, ela não tinha nada para lhe dar acesso ao trono. Mas a mão de Deus moveu todas as circunstâncias. De entre centenas de jovens, foi Esther quem encontrou graça diante do rei. E mais do que isso, Deus a posicionou no palácio não apenas para usufruir da honra de ser rainha, mas para ser instrumento de salvação do seu povo. A mulher que o mundo via como pequena, Deus via como escolhida para cumprir um propósito grandioso. Talvez você hoje se sinta sem voz, sem influência, sem condições de fazer a diferença. Mas Esther nos lembra que não é sobre onde você começa, é sobre onde Deus decide te colocar. E quando Ele abre uma porta, não há decreto, não há inimigo, não há acusador que possa fechar. No Novo Testamento, encontramos Pedro, um pescador simples, sem instrução, sem diploma, sem títulos. Quando Jesus o chamou, ele não se sentia preparado. Foi aquele mesmo homem que negou Jesus 3 vezes por medo. Aos olhos humanos, Pedro não passaria de um homem inconstante, sem firmeza, sem autoridade. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele no dia de Pentecostes, aquele pescador pequeno aos olhos do mundo se levantou e pregou de forma tão poderosa que 3.000 almas se renderam a Cristo em um só dia. Pedro não mudou porque adquiriu habilidades humanas, mas porque Deus derramou sobre ele a unção necessária para transformar a sua vida em um testemunho vivo. Isso nos mostra que você não precisa ter todos os recursos em mãos, não precisa ter o currículo perfeito, não precisa ser reconhecido pelos homens. Você só precisa estar disponível, porque o Espírito de Deus é quem capacita. E como não falar de Maria, a jovem escolhida para ser mãe do Salvador? Quando o anjo anunciou que ela daria à luz o Filho de Deus, ela se via pequena demais para aquela missão. Mas a resposta dela ecoa até hoje: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Maria nos mostra que, muitas vezes,
Não precisamos entender como Deus vai fazer. Precisamos apenas confiar que Ele já está escrevendo a história, mesmo que pareça impossível. Querido irmão, querida irmã, todos esses exemplos têm algo em comum: eles eram improváveis. Gideão era o menor, Esther era órfã, Pedro era pescador, Maria era apenas uma jovem comum. Nenhum deles parecia grande aos olhos humanos. Mas todos eles carregavam algo dentro que era suficiente: a fé. E é exatamente isso que eu quero que você guarde no coração. A sua pequenez não limita o agir de Deus. Muito pelo contrário, ela abre espaço para que Ele manifeste a sua glória. Se hoje você olha para si mesmo e vê apenas fragilidade, Deus já está enxergando o testemunho que vai nascer dessa história. Se hoje você só consegue enxergar limitações, Deus já está vendo o propósito que será cumprido através de você. A história da sua vida não será lembrada pelas vezes em que você se sentiu pequeno, mas pelo Deus que fez coisas grandes apesar da sua pequenez. E eu quero declarar algo sobre você hoje: assim como Gideão, você será chamado de valente. Assim como Esther, você será posicionado em lugares de honra. Assim como Pedro, você será a boca de Deus para impactar vidas. Assim como Maria, você será instrumento de um propósito maior. Não importa como você começou, importa quem está escrevendo a sua história. E quem escreve é o Deus Todo-Poderoso, o autor da vida, o Alfa e o Ômega, aquele que começa e aquele que termina. Portanto, não despreze os dias pequenos. Não despreze os momentos de silêncio. Não despreze o tempo de anonimato. Porque enquanto você se sente pequeno, Deus já está preparando o cenário para uma virada inesperada. A sua vida será um testemunho que muitos olharão e dirão: se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dela, então Ele pode fazer na minha também. Antes de seguir, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa mensagem tem tocado seu coração, não saia sem se inscrever no canal. Isso não é apenas um clique, é um passo de fé para continuar recebendo palavras que vão fortalecer a sua caminhada com Deus. Ative também o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma reflexão, porque juntas elas vão edificar a sua vida. Chegamos juntos ao final desta jornada de reflexão. Falamos sobre como, tantas vezes, o coração humano se sente pequeno diante da vida, dos desafios, das comparações e das pressões do mundo. Talvez você mesmo tenha se identificado com esse sentimento: olhar para os outros e pensar que já estão muito à frente, que conquistaram muito mais, que têm mais recursos, mais oportunidades, mais portas abertas. E nesse olhar, você se sente diminuído, como se estivesse fora de lugar. Mas eu quero que você grave isso no coração: o lugar onde você está não define quem você é. O que te define é o Deus que escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Quando a gente lê a Bíblia, fica claro que o padrão de Deus é diferente do padrão dos homens. O mundo escolhe os maiores, os mais fortes, os mais capacitados. Mas Deus escolhe os improváveis, os que parecem pequenos, os que ninguém apostaria. Por quê? Porque Ele quer que a glória seja de Deus, e não do homem. Muitas vezes, o tempo em que você se sente pequeno, escondido, é exatamente o tempo em que Deus está te preparando. Olhe para Davi. Antes de ser rei, ele era apenas o pastor das ovelhas do pai, esquecido até mesmo na hora de ser apresentado ao profeta Samuel. Mas foi exatamente ali, na simplicidade, no silêncio, que ele foi treinado. As vitórias contra o leão e o urso em secreto o prepararam para a vitória contra Golias em público. Isso significa que nada é desperdício. Nenhuma fase da sua vida é insignificante. Até os dias que parecem pequenos demais fazem parte do processo de uma grande história. Quando o pequeno se torna grande nas mãos de Deus. Jesus multiplicou pães e peixes que eram pequenos. Moisés tinha apenas uma vara nas mãos. A viúva tinha apenas um pouquinho de azeite. Todos esses eram recursos mínimos, mas quando foram entregues a Deus, se tornaram instrumentos de milagres grandiosos. Assim é com você. O que parece pouco nas suas mãos, quando é colocado nas mãos de Deus, se torna mais do que suficiente. Então, se você hoje sente que não tem forças, que não tem recursos, que não tem condições, saiba disso: Deus não precisa do muito. Ele só precisa do que você já tem. Ele já está escrevendo uma história que vai muito além daquilo que os seus olhos podem ver. E aqui está algo precioso: a sua história não será lembrada apenas pelas conquistas que você alcançar, mas pelo Deus que esteve com você em cada detalhe. Muitos que hoje se sentem grandes diante do mundo, amanhã podem ser esquecidos. Mas quem constrói sua vida no Senhor nunca será apagado da memória de Deus.
Você não é pequeno demais para o propósito que Deus tem para você. Pode parecer que sim, mas o céu já te vê no lugar onde Ele quer te colocar. E quando chegar a hora, as pessoas olharão para você e entenderão: Deus realmente faz grandes coisas a partir de começos pequenos. Feche os seus olhos, se possível, e ore comigo. Pai amado, eu te entrego hoje todo o sentimento de pequenez que carrego no meu coração. Muitas vezes eu me comparei, me senti inferior, desacreditado. Mas hoje eu recebo a tua verdade: eu não sou definido pelas minhas limitações, mas pelo teu propósito. Senhor, assim como o Senhor levantou Gideão, Esther, Pedro, Maria e tantos outros improváveis, eu creio que o Senhor também pode me levantar. Eu coloco diante de ti o pouco que tenho, e creio que em tuas mãos ele se tornará muito. Escreve, Senhor, a tua história na minha vida. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, eu confio que o Senhor já está trabalhando. Eu descanso em ti e declaro pela fé: ainda que eu me sinta pequeno, a tua grandeza se manifestará em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, lembre-se, você não está sozinho. Há um Deus que olha para você com amor e que já está virando páginas da sua vida que você nem sabia que precisavam ser viradas. Ele está preparando o cenário para que a sua história seja marcada não pela sua força, mas pela fidelidade de Deus. E não se esqueça, os pequenos passos de hoje são a estrada para as grandes vitórias de amanhã. Agora eu quero te fazer um convite especial: não saia deste vídeo sem se inscrever no canal. Aqui você sempre vai encontrar mensagens, reflexões e orações que fortalecem a sua fé e te lembram de uma verdade poderosa: você não é pequeno demais para o amor e para o propósito de Deus. Clique agora em inscrever-se, ative o sininho e faça parte dessa família de fé. Compartilhe também esta mensagem com alguém que precisa ouvir que, mesmo se sentindo pequeno, Deus já está escrevendo uma grande história na vida dele. Porque juntos nós vamos caminhar em esperança, fé e confiança, lembrando todos os dias: Deus transforma o pouco em muito, e o pequeno em testemunho de honra.